Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um dia, graças ao Senhor, nós temos aí a oportunidade de estarmos juntos, para meditar a palavra do Senhor mais um dia. Hoje eu queria falar de um assunto que eu acredito ser um assunto muito importante, E eu acredito também que esse assunto ele trata de um câncer, sobre a nossa humanidade, sobre a nossa sociedade. Ele destrói e mata muitas pessoas, leva muitas pessoas ao inferno. Esse pecado ele se chama o pecado da mentira, E eu, estudando a palavra, eu me deparei com um texto que acredito eu ser um texto muito importante, que fala um pouco a respeito da mentira, E eu acredito que nós vamos aprender um pouquinho, o perigo da mentira, o que ela pode fazer, como ela pode estragar as nossas vidas, É algo que muitas das vezes as pessoas não têm essa ciência, não têm essa percepção de quanto a mentira é destruidora, de quanto esse pecado ele vai entrando na vida da pessoa, ele vai tomando lugar na vida da pessoa e ele acaba destruindo a pessoa, Ela traz consequências terríveis que muitas das vezes as pessoas não conseguem interpretar, Não conseguem ver que aquilo que está acontecendo com ela, de repente, é proveniente da mentira, E nesse texto que eu vou ler, fala a respeito de uma pessoa que mentiu e que, de alguma forma, ela pagou com a vida, Por causa da mentira. A Bíblia ela é repleta de textos que falam, do perigo da mentira, que repreende contra a mentira, Lá em João 8,44 fala, do próprio pai da mentira, de Satanás, a qual não se firmou na verdade, E ele é denominado o pai da mentira. Então eu queria orar com os irmãos. Vamos orar, agradecer a Deus mais as oportunidades. Tivemos 2 semanas aí sem a live, mas, hoje, graças ao Senhor, nós estamos tendo a oportunidade de estarmos juntos aí. Vamos orar em nome de Jesus, para que o Senhor possa falar conosco através da sua palavra, possa nos edificar mais um dia, em nome de Jesus. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por mais esse dia, mais essa oportunidade, Pai, que o Senhor nos concede de estarmos alimentando a tua palavra. Te agradeço mais um dia de trabalho, um dia de luta, qual o Senhor esteve do nosso lado, o Senhor nos sustentou. E até aqui, meu Pai, o Senhor tem nos guardado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo alimento que não tem faltado em nossa mesa. Obrigado, Senhor, pelo entendimento, pela sabedoria que o Senhor a cada dia nos concede através da Tua palavra. Obrigado, Deus, pelos livramentos. Obrigado por todo o cuidado, Senhor, que o Senhor tem tido conosco. Obrigado, meu Pai, eu só tenho a te agradecer. Que nesta noite o Senhor possa abrir os nossos corações para receber esta palavra possa nos edificar, nos mostrar aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe agrada, possa nos mostrar os perigos, meu Pai, do pecado. Hoje vamos falar da mentira, que o Senhor venha elucidar, meu Pai, tudo aquilo que precisamos entender a respeito da mentira, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor prepara, sim, cada coração como uma terra fértil, cada um que vai alimentar, meu Pai, desta palavra posteriormente, desta live. Que o Senhor alcance vidas, meu Pai, levando libertação, levando cura, meu Pai. Transformação, renovo, através da Tua santa palavra. Eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade. Louvo o Senhor, meu Pai, por ter me levantado, Senhor, como um pregador da Tua palavra. Que o Senhor me dê a cada dia humildade e que venha ser feito somente a Tua vontade, meu Pai. Que saia dos meus lábios somente
aquilo que seja da tua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Abençoa cada um que está em casa, cada família. Visita cada lar, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que eu te peço e Deus já te agradeço, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo, no livro de 2 Samuel, no capítulo 1. 2 Samuel, no capítulo 1. Nós vamos ler a respeito de Davi, né? Esse livro, ele fala a respeito de quando Davi ele vem tomar posse, né, daquilo que era a promessa sobre a vida dele. Ele já tinha sido ungido há muitos anos atrás. Ele esperou com paciência o dia, o momento, a hora dele tomar posse daquele trono, daquele reinado, né? Viveu em lugares, né, em terras estrangeiras, né, a terra até mesmo daqueles que eram inimigos do povo de Israel. Ele teve que viver ali por algum tempo. Então esse livro vem e começa a elucidar para a gente o reinado, quando ele passa a ter a oportunidade de reinar, né, sobre o povo de Israel, né? E aqui fala de uma parte que eu achei muito interessante, como eu disse, e esse texto vai falar muitas coisas, mas o que eu quero meditar com os irmãos hoje é a respeito da mentira, de quando se fala da mentira em relação a esse texto. Vou estar lendo com os irmãos possam acompanhar comigo, capítulo 1, aí diz assim, ó: Davi mata o amalequita que lhe traz a notícia da morte de Saul. Esse é o título aqui. Diz assim a palavra: E depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, e ficando Davi 2 dias em Ziclag, sucedeu ao 3º dia que um homem veio do arraial de Saul com as vestes rotas e com terra sobre a cabeça. E sucedeu que, chegando ele a Davi, se lhe lançou no chão e se inclinou. E Davi lhe disse: De onde vens? E ele lhe disse: Escapei do exército de Israel. E disse-lhe Davi: Como foi lá isso? Peço-te, dize-me. E ele lhe respondeu: O povo fugiu da batalha e muitos do povo caíram e morreram, assim como também Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos. E disse Davi ao jovem que lhe trazia as novas: Como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos? Então disse o jovem que lhe dava a notícia: Cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava encostado sobre a sua lança, e eis que os carros e os capitães de cavalaria apertavam com ele. E olhando ele para trás de si, viu-me a mim, e chamou-me, e disse-me: Eis-me aqui. E ele me disse: Quem és tu? E eu lhe disse: Sou amalequita. Então ele me disse: Peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que não viveria depois da sua queda. E tomei a coroa que tinha na cabeça e a manilha que trazia no braço, e as trouxe aqui ao meu senhor. Então apanhou Davi as suas vestes e as rasgou, como também a todos os homens que estavam com ele, e prantearam, e choraram, e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas,
seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinha caído a espada. Disse então Davi ao jovem que lhe trouxera a nova: de onde és tu? E disse ele: sou filho de um homem estrangeiro, amalequita. E Davi lhe disse: como não temeste tu estender a mão para matares o ungido do Senhor? Então chamou Davi a um dos jovens e disse: chega e lança-te sobre ele. E ele o feriu e morreu. E disse-lhe Davi: o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: eu matei o ungido do Senhor. Amém, meus irmãos? Até aqui. Então o texto fala para a gente de uma amalequita que foi levar a notícia até Davi. A notícia que seu amigo Jonatas e Saul, o rei, ali de Israel naquela época, havia sido morto à espada. E o texto fala para a gente aqui que esse rapaz, ele com interesses, com certeza, com interesses de levar essa notícia em primeira mão para Davi, com interesse de ser recompensado, com interesse de ser honrado por Davi ali, ele chega a Davi e ele fala que ele mesmo tinha matado Saul, que isso é uma grande mentira, E o texto vai falar que ele levou a coroa, ele levou ali os pertences ali de Saul, e ali ele inventa uma história, uma mentira ali, e esperando que Davi viesse ficar feliz com a atitude dele, viesse honrá-lo, viesse retribuir ele de alguma forma, sendo grato a ele por aquela notícia, porque ele imaginava o quê? Ele imaginava que Davi queria muito a morte de Saul. Ele imaginava que Davi, de alguma forma, ele ansiava por esse momento, por tomar posse ali do reinado ali, de Israel. Ele acreditava que essa notícia seria a maior alegria para Davi, Ele nunca imaginava que Davi fosse reagir da forma que reagiu, Com muita tristeza ele recebeu aquela notícia, ele chorou muito, eles que estavam com ele, porque eles temiam, respeitavam o rei, independente dele ter sido ungido rei, ele sabia que um dia ele estaria reinando também sobre este povo, sobre Israel. Ele tinha essa reverência, ele tinha esse amor, esse cuidado, esse respeito por Saul, Inclusive ele teve a oportunidade de matar Saul, de tomar posse dessa cadeira, desse trono, Mas ele, com muito respeito ao ungido do Senhor, ele sabia que Deus iria preparar esse momento para ele. Então esse homem, ele nunca imaginou, Ele nunca imaginou que, de alguma forma, ele pudesse ter essa notícia como uma notícia triste. Ele imaginava que Davi ia ter essa notícia como uma notícia boa. E aí ele foi surpreendido pela consequência daquela mentira que ele tinha inventado, Então, quando ele professa essa mentira, ele tinha uma expectativa totalmente diferente do que lhe aconteceu. A consequência da mentira dele veio trazer sobre a vida dele a morte. Davi chama um dos seus e pede esse que executasse esse rapaz, porque ele mesmo confessou com a boca dele que tinha matado o ungido do Senhor. Então, é algo que eu, meditando a respeito disso, e o Senhor foi falando no meu coração, e eu buscando também uma mensagem para trazer para os irmãos essa noite, o Senhor falou comigo que você vai falar a respeito de mentira.
Falei, mas qual mensagem que eu vou trazer, né, em relação a isso? Ele me fez vir a essa mensagem, né, a esse texto. E eu acredito que, se a gente for falar aqui tudo a respeito de mentira, a gente vai ter que ter pelo menos umas 3, 4 lives aí, e olhe lá, porque muitas coisas estão relacionadas à mentira. Mas olhando para esse texto, eu trazendo isso para as nossas vidas, eu consigo entender um pouco e ter um entendimento que nós, muitas das vezes, temos, né, este mau hábito, né? Quando eu falo nós é porque, infelizmente, esse pecado da mentira, ele está até mesmo dentro das igrejas, ele está a cada dia em todos os lugares, em todos os ambientes, né, da humanidade. E isso é muito preocupante, porque a palavra de Deus fala também lá em Apocalipse 22:15, né? Em Apocalipse 22:15 fala que aqueles que amam a mentira, aqueles que professam a mentira, eles não vão herdar o reino dos céus. E muitas pessoas ignoram, né, essa palavra. Eles acreditam que mesmo com aquela mentirinha boba, mesmo com aquela mentirinha que às vezes parece não ter tanta importância, que isso não tem consequência sobre a vida dela, né? Mas todos nós vamos ser julgados, né, se estivermos vivendo a mentira. E muitos de nós, se não entendermos isso, podemos até mesmo ser condenados à morte eterna por estar vivendo a mentira, né? E é muito triste isso, porque as pessoas, elas hoje estão, muitas das vezes, escravas da mentira, né? Muitas das vezes a gente vê pessoas aí que não conseguem viver sem a mentira, pessoas que estão até convivendo com nós dentro da igreja. A gente consegue ver a pessoa falando mentira, mas a própria pessoa, ela está tão acostumada com isso que ela acredita que aquela mentira que ela está falando é uma verdade. Ela mesma acredita naquilo como uma verdade. E isso é preocupante, né? E às vezes, igual eu disse, ela mente achando que vai fazer o bem, né? Tem aquela mentira que a pessoa fala, muitas das vezes para não desagradar as pessoas, né? Fala para evitar problemas, né? E aí ela vai convivendo com esse mau hábito de mentir. Ela começa achando que aquela mentira é para evitar problemas, e mal sabe ela que ela não está evitando problemas, ela está construindo problemas, consequências ruins para a vida dela, né? Porque a verdade, ela sempre vai prevalecer, e ela independente da circunstância, independente de qualquer situação, a verdade ela tem que ser dita, né? Muitas pessoas mentem com medo de magoar a pessoa, com medo de ferir a pessoa, com medo, né, daquela sinceridade, daquela verdade magoar aquele que, né, precisa ouvir aquela verdade. Então ela prefere mentir. Então isso é muito preocupante. Mas voltando aqui para o texto, nós vemos que aquele rapaz, ele tinha uma expectativa. Ele acreditava que a mentira dele ia trazer um bom retorno para a vida dele. E assim somos nós, né? Quando muitas das vezes deixamos nos levar por isso, pela mentira que aparentemente vai trazer um bom resultado, né? Vai trazer, de repente as pessoas mentem achando que vai trazer paz naquele ambiente. Ah não, eu vou inventar isso aqui porque eu não quero estragar o ambiente não, então é preferível eu falar mentira do que eu falar a verdade. Se eu falar a verdade, eu sei que eu vou incomodar, eu sei que pessoas não vão gostar, né? E aí ela acredita que a consequência da mentira vai ser boa, e ela acaba, né, de alguma forma cometendo esse pecado consciente, e muitas das vezes ela às vezes nem se arrepende desse pecado, e aí é triste a consequência que ela vai colher. Então esse rapaz, ele chegou para Davi achando que ele ia realmente ter um resultado bom, que ele ia ter uma recompensa, que ele ia ser honrado por Davi. De repente, quem sabe, até pensando num lugar
né, ali naquele reinado ali de honra ali, por ter trago aquela notícia, por ter trago aquela coroa. Mas mal sabia ele que a morte estava bem próximo dele ali, que a consequência da mentira dele era a morte. Então, eu quero que a gente venha prestar muita atenção se a consequência, né, da mentira tem sido lustra aos nossos olhos. Se nós temos prestado bem atenção nas pessoas que mentem e o que essa mentira tem feito na vida dessas pessoas, né? Porque quando a gente começa a ver a consequência do pecado na vida das pessoas, né, isso cria em nós temor, né? Tremor. A gente começa a entender que aquilo realmente destrói, que a gente não quer aquilo para a nossa vida, né? Muitas vezes as pessoas falam, eu odeio a mentira, mas ainda assim mentem, mas ainda assim conseguem falar uma mentirinha boba aqui, outra boba ali, achando que isso não vai ter, né, retorno sobre a sua vida e consequentemente ela vai se deixando levar, daí a pouco aquilo vira um hábito e muitas das vezes se torna um vício, né? Como eu disse lá em Apocalipse 22, eu quero até ler, né, o que fala lá, que eu achei muito forte, em Apocalipse 22, quando fala da mentira, é algo que a gente deve estar muito atento, porque fala assim, ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Então a mentira ela tem o poder de fazer a pessoa ser tão envolvida com ela a ponto de amar a mentira. Qual que é aquele que ama a mentira? Aquele que aquela mentira já está entranhada nele, que ele já não consegue viver sem falar mentira, que tudo que ele fala, que tudo que ele vai fazer, ele tem que ter a mentira junto, talvez para trazer sobre a vida dele um reconhecimento, talvez para poder se exaltar, de repente buscando, né, como eu disse, reconhecimento das pessoas, né? Então ele inventa mentiras, ele fala que ele faz, que ele acontece, que ele fez isso, que ele fez aquilo, ele inventa 1000 mentiras para de alguma forma, né, se sentir bem, né? Mas na verdade ele nunca vai se sentir bem com essa mentira, então ele nunca vai se contentar, ele vai sempre cada vez falar mais e mais e mais e mais mentira, né? Então ele vai ficar preso a isso, vai passar a amar isso vai acompanhar ele, né, durante a jornada dele, durante a caminhada dele, e isso pode levar ele à morte eterna, a perder a salvação. É triste a gente ver pessoas, como eu disse, que conhecem a palavra, que estão dentro da igreja, que estão vivendo no nosso meio, que estão ali, né, caminhando para o céu, mas que ainda tem esse pecado sobre a vida dele, que ainda comete mentira, que ainda acredita que a mentira não pode levar ele para o inferno, que ainda vive esse engano, porque a mentira nada mais é do que um engano, né? Então, quando a pessoa ela vive e tem esse hábito, o que está operando na vida dela é o espírito do engano, né? O espírito que, de alguma forma, ilude ela, faz ela acreditar que aquela mentira não tem nada a ver, que aquilo ali é uma coisinha qualquer, é uma pedrinha só, mas essas pequenas pedrinhas, elas têm sim o poder de nos derrubar, né? De nos matar, né? Matar não só espiritualmente, mas também fisicamente, como foi a morte deste homem aqui, né? Ele se deparou com um homem temente a Deus, com um homem que respeitava o rei, que sabia que Deus estava no controle de todas as coisas, sabia, né, o grau, né, de importância que tinha o rei ali sobre aquele povo ungido do Senhor. Então ele toma as atitudes ali que aquele homem nunca esperava, que era ser morto ali naquele exato momento que ele trazia aquela notícia, né? E o texto fala aqui no versículo 16, fala assim: disse Davi, o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca
testificou contra ti, dizendo, eu matei o ungido do Senhor. Então, a palavra de Deus ela é muito forte, né, no sentido, quando ela trata da língua, da palavra, né? A gente vai ter que dar conta das nossas palavras, né? Por elas vamos ser justificados e por elas vamos ser condenados. Então a gente tem que estar bem atento a isso, para a gente não se deixar levar por esses enganos, né? Por aquilo que o inimigo sopra no nosso ouvido. Ah, não, inventa essa desculpa, né? Às vezes até ali mesmo no sinal, ali, você para ali no sinal, a pessoa te pede uma moeda, e você com medo, você fala com a pessoa que não tem, mas você tem aquela moeda ali para dar, né? Você fala assim, ah, eu não vou falar com ele que eu não vou dar não, eu prefiro falar que eu não tenho, né? Às vezes a gente mente sem perceber, né? Com coisas tão pequenas, que parecem tão pequenas, mas que isso é como uma brecha, que ela pode crescer, que ela pode aumentar, né? Se a gente der lugar a ela, se a gente não repreender ela, se a gente não vigiar contra ela, né? Então a mentira, ela tem que ser vencida todos os dias, né? Porque o mundo, muitas das vezes, nos faz, né, ir para este caminho, né? Mesmo que a gente às vezes não queira, mas o mundo faz a gente ir para este caminho, né? Às vezes o nosso querer agradar o homem faz nós ir para este caminho, né? E às vezes a gente vai sofrer consequências severas e mal sabemos disso, né? Porque se nós tivéssemos total ciência disso, jamais nós iríamos mentir por qualquer circunstância, por qualquer coisa, né? O pior da mentira é quando a pessoa não aceita que ela falou a mentira, ela não consegue confessar, ela não consegue assumir, reconhecer que ela ainda mente, né? Porque ela tem vergonha, porque ela sabe que a mentira é feia, ela sabe o que as pessoas vão pensar de mim, né? Se eu confessar que eu menti, que eu, né? Ah, foi uma mentirinha boba, mas se eu confessar, vai ficar feio para mim, né? Mas a palavra de Deus é bem clara, que nós temos que reconhecer os nossos erros, a gente tem que reconhecer a cada dia, pedir a Deus que, né, nos dê sabedoria para refrear os nossos lábios, né? Nos dê sabedoria no falar, que sejamos tardios sim no falar, né? Que não venhamos, nem que for para agradar as pessoas, nem que for para deixar de repente até ofender as pessoas, é preferível falar a verdade, mesmo que essa verdade venha machucar, venha doer, né? É lógico que a gente não vai, né, de alguma forma buscar ofender as pessoas com a verdade, não, mas se há necessidade de falar a verdade e essa verdade de alguma forma ela pode machucar alguém, e se há necessidade de falar, que seja dita, né? E que Deus trate aquela ferida, e que Deus conforte aquela pessoa que precisava escutar aquela verdade e que se sentiu ofendido, né? Mas que não venhamos de forma alguma falar a mentira achando que isso vai trazer sobre as nossas vidas uma consequência boa, né? A mentira, ela tem um pai e o nome dele é Satanás, o nome dele é Lúcifer, o nome dele, né, é conhecido como, a gente, né, vê aí como o enganador, né? O pai das trevas ali, o que quer levar as nossas vidas para o inferno, né? Então nós temos que ter muito cuidado, porque se a gente entende e sabe que ele é o pai da mentira, se nós temos esse hábito em nós, quem está regendo a nossa vida não é o Espírito Santo de Deus, mas sim o pai da mentira, né? Que sopra a mentira no nosso ouvido, que sopra a mentira, né, no nosso ouvido, no nosso coração, e a gente aceita. Então a gente não pode aceitar de forma alguma a mentira. Ela tem que ser repreendida a cada momento de nossas vidas, independente, como eu disse, das circunstâncias. Então esse texto ele me fez refletir, né, que a mentira sempre vai ter uma consequência. Ela sempre vai ter um poder de destruição na nossa vida.
E é por isso que a gente tem que ser vigilante quanto a isso, né? Às vezes as pessoas mentem para conseguir uma vaga de emprego. Ela inventa um currículo ali, ela inventa situações ali porque ela quer se colocar como um perfil ali que agrade aquela empresa, que agrade aquele, né, aquela pessoa que está entrevistando ela, e ela acredita que ela mentindo, ela inventando situações ali, ela vai conseguir obter aquele emprego, né? Ela vai conseguir êxito naquela investida dela, né? E aí ela pode ter até mesmo essa vaga, mas as consequências que ela vai ter na vida dela, às vezes ela não vai conseguir enxergar que foi proveniente aquela mentira. Às vezes ela até consegue aquela vaga de emprego, né, através daquela mentira que ela inventou, mas ela esquece que podem vir consequências de outros lados, em outras situações, né? E ela acaba não tendo muitas das vezes essa percepção, né, de que a consequência ela pode vir de várias formas, né? Talvez a porta vai ser aberta para o lado do emprego, mas vai ser fechada para muitas outras coisas e principalmente para a salvação, né? Tem pessoas que mentem por cada situação assim que aparentemente parece boa, mas vão ser frustradas, né? Vão colher frutos amargos por causa daquela mentira. Então, voltando para o texto, aquele jovem, ele esperava assim ser honrado, ele esperava assim, né, ele tinha um interesse muito grande, né, por trás daquela mentira que ele estava professando ali, que ele estava falando a Davi ali através daquela notícia que ele vinha trazer para Davi. E com isso, ele passa para a minha vida, né, acredito que para a sua também, que a mentira ela nunca pode trazer o bem, ela nunca pode nos dar algo de bom, né? Independente para que essa mentira está sendo lançada, ela nunca vai gerar um fruto bom em nossas vidas. Ela sempre vai gerar um fruto de coisas ruins, de coisas amargas, de coisas que nós não queremos viver, não queremos colher. Mas se tem uma coisa que é certa, né, é que aquilo que a gente planta, a gente colhe, né? Não tem como a gente plantar arroz e colher feijão. E não tem como deixar de colher também, né? Às vezes as pessoas até se arrependem daquela mentira que foi falada, né? Às vezes num momento de medo, de desespero, num momento ali de descuido, mas aquela consequência, mesmo através dessa pessoa ter tido o arrependimento, dela ter confessado que mentiu, aquela consequência ela vai vir sobre a vida da pessoa, mesmo que ela não tenha, né, mesmo que ela tenha arrependido. O problema do pecado, muitas das vezes, é esse, que as pessoas não conseguem entender. Bom, tem muitas pessoas que aceitam Jesus e pensam assim: eu entreguei minha vida para Jesus, tudo que eu errei, que eu fiz de errado, ficou para trás, foi lançado no mar de esquecimento, e eu não vou sofrer por nada daquilo que eu plantei lá atrás, não. Estão completamente enganadas. O arrependimento ele é necessário, né? A confissão ela é necessária, mas não tem como essas duas coisas, o arrependimento e a confissão, nos livrar da colheita. A única coisa que a confissão e o arrependimento tem poder para nos livrar é da condenação eterna, da morte eterna, de nos tirar a salvação. Porque a partir do momento que temos a confissão e o arrependimento, né, nós temos também o perdão da parte de Deus para nossas vidas. Então, nós não vamos perder a nossa salvação por aquele ato cometido que nós arrependemos, que nós confessamos e que nós não vamos praticar mais. Mas nós ainda vamos colher esse fruto amargo que foi plantado de alguma forma, né? Eu, particularmente, eu sou prova viva disso. Eu aceitei Jesus em 2007, né? E mesmo
depois de tantos anos, nós estamos aí em 2021, eu até hoje tenho colhido coisas que eu plantei no meu passado, né? E que não vou deixar de colher, porque hoje eu vivo na presença de Deus. Não, é lógico que Deus vai me dar sabedoria, vai me dar capacidade para vencer, né, esses obstáculos, essas consequências que eu plantei lá atrás. Deus vai me dar força, vai me fazer vencedor sobre elas, vai me dar capacidade de passar por cima de tudo isso. Eu creio nisso, isso é óbvio, mas eu não vou deixar de colher aquilo que eu plantei. Então a pessoa que mente, a pessoa que, né, vive esse hábito, ela pode ter certeza que mesmo que ela arrependa, ela vai colher a consequência daquela mentira, ela vai colher o fruto daquela semente ruim, da mentira. Esse pecado ela vai colher, mesmo que ela arrependa, né? Mesmo que ela confesse, mesmo que ela... Agora, o bom disso é quando a pessoa confessa e se arrepende e não pratica mais, né? O arrependimento verdadeiro é aquele que dá capacidade à pessoa de não cometer mais aquele ato, de não viver mais sobre aquele pecado, né? Então, quando a pessoa tem esse arrependimento verdadeiro, ela passa a ter medo, ela passa a ter temor contra aquele mal, porque ela sabe que aquilo ali pode gerar uma consequência ruim na vida dela, que aquilo ali pode gerar dor, sofrimento na vida dela. Então ela não quer mais saber daquilo, né? E o mentiroso, né, a pessoa que vive na mentira, que ama a mentira, né, ele talvez não entende, porque às vezes ele passa por tanta luta, porque as portas são fechadas para ele, porque as orações dele às vezes não são respondidas, porque ele não obtém êxito, porque ele não obtém alegria, contentamento, real felicidade. Às vezes ele nem imagina que é por causa da mentira, mas a mentira pode privar de tudo isso, né? E de mais coisas, de mais bênçãos que Deus pode trazer sobre a vida dela. Ela pode criar uma barreira para que bênçãos não venham alcançar a vida da pessoa, né? Então, eu acredito que quando a pessoa entende isso, ela vigia, sabe? Ela vigia em todos os sentidos. É melhor não falar nada quando, né, há ali naquele momento ali uma necessidade, de repente, de falar uma mentirinha, vamos colocar assim, uma mentirinha que aparentemente não vai ter consequência nenhuma. Então é melhor não falar nada, é melhor ficar calado do que professar aquela mentirinha que aparentemente é uma coisa boba, que não vai ter fruto amargo. Vai ter fruto amargo, né? E como eu disse, esse fruto ele pode vir de uma forma drástica ou pode vir com dores, com sofrimentos, com perturbações, né? Com falta de paz, falta de alegria, né? Falta de sucesso entre as batalhas, entre as lutas diárias do nosso dia a dia. Mas a pessoa não consegue vencer porque ela está caminhando com a mentira, ela não consegue romper porque ela está caminhando com a mentira. Como eu disse, é triste, pessoas que estão dentro da igreja não estão desfrutando das promessas de Deus, não estão amadurecendo, não estão vivendo o poder de Deus na vida delas, porque ainda habita a mentira nos lábios dela. E ela acredita que não, que isso não tem nada a ver. E isso é muito perigoso, isso é muito triste. Isso pode levar essa pessoa, como eu disse, ao inferno, à morte eterna, né? E ela às vezes nem tem ciência disso. Então que você possa estar refletindo, né, nesse texto e em vários outros que a Bíblia fala em relação à mentira, né? A gente vê aí outros textos aí, eu me recordo de Abraão, quando de alguma forma proferiu mentira e trouxe aquilo uma consequência sobre a vida dele, né? E vários outros né, outras histórias que a Bíblia relata que mostra para a gente o quanto é desastroso a consequência da mentira. Possamos estar meditando mais sobre isso, né? Possamos estar repreendendo ali as pessoas que mentem ali, né, na nossa cara ali, e a gente sabe que está mentindo. Possamos alertar essas pessoas quanto ao perigo que a mentira pode
né, quanto o perigo, quanto a consequência que a mentira pode trazer na vida dessa pessoa. É lógico, com muito amor, com muita sabedoria, né? Deus possa nos dar sabedoria para tocar nesse assunto, para repreender com amor, né? Porque é lógico que a gente não pode julgar, acusar, isso é papel do inimigo, mas a gente pode alertar, a gente pode sentar com essa pessoa e falar, não tem necessidade disso, eu acho que não é esse o caminho, independente de qualquer coisa, seja verdadeiro, fala a verdade, né? Tá mais do que na cara que isso não é uma verdade, né? Talvez você não aceite, mas você sabe que não é. Tudo com sabedoria, tudo com direção do Espírito Santo. O que venhamos orar antes de estar fazendo isso, né? De estar buscando aconselhar as pessoas para que não seja de nós, mas que o Espírito Santo nos conduza a poder mostrar para essa pessoa o perigo que ela está vivendo quando ela mente, quando ela está dando à língua dela o pai da mentira usar, né? Porque ela vai ter consequências sim na vida dela. Então é isso que eu queria falar nessa noite, a respeito disso que eu queria que os irmãos viessem refletir, né? Que venhamos ser uma igreja verdadeira, que independente de qualquer circunstância, nós venhamos falar a verdade. Se tivermos alguma dúvida em relação a que aquela verdade vai magoar, vai ferir, então que venhamos ficar calados, mas que não venhamos agradar o homem e desagradar a Deus, que não venhamos desagradar a Deus, né, cometendo este pecado que está entre os 10 mandamentos, né? Não podemos de forma alguma dar lugar à mentira sobre as nossas vidas, mas que possamos ser verdadeiros em todos os momentos, possamos ter medo deste pecado, dessa mentira, né? Sabendo nós que isso pode trazer consequências dolorosas sobre as nossas vidas, né? Possamos educar os nossos filhos, né? Mostrar a eles a consequência da mentira dentro da palavra, como esse texto mesmo aqui nos mostrou, que aquele rapaz foi morto porque falou mentira. Possamos ensinar as nossas crianças desde cedo isso, porque a mentira ela é tão sutil, ela é tão desastrosa, né? Na nossa sociedade, na nossa humanidade, que ela vem de berço ali, às vezes ela vem, Deus quando a criança é bem pequenininha, que às vezes ela é inocente, mas ela já começa ali a ter atitudes de mentira ali, e que a gente vê, né, e aí a gente leva até na brincadeira, em vez de repreender, de vez de ensinar e educar que aquilo é muito feio, que aquilo não pode. Já vi pais que levam aquilo na brincadeira, vendo a criança mentir, levam aquilo como uma coisa, né, divertida, né? Isso é muito perigoso, né? Porque as crianças elas vão aprendendo, né, a falar essa mentira quando não repreendida, vão aperfeiçoando isso e se tornam pessoas extremamente mentirosas, extremamente vivendo um engano, porque não foram educadas ali desde cedo em relação à mentira, né? Não tiveram repreensão correta ali dentro da palavra, não aprenderam a ter medo da mentira, não aprenderam a enxergar a consequência da mentira. Então que possamos ter muito cuidado quanto a isso, né? Que venhamos ser cada dia mais verdadeiros em todos os sentidos, até mesmo como eu disse, eu já caí muito nesse laço, né? E eu tento vigiar, mas às vezes, como eu disse, o medo de desagradar a pessoa ali, às vezes a gente acaba, né, às vezes num sinal ali, como eu disse, você para no sinal, a pessoa te pede uma moeda, de vez você falar não posso, hoje não, você fala que você não tem. E às vezes você está com o bolso ali cheio de moeda. Você está falando que não tem. Alexandre, mas isso aí não tem nada a ver não. Tem. É uma pequena brecha, né? Nunca entenda que o pecado pequenininho, que aquela situação ali não tem nada a ver. Tem sim, né? É melhor você falar, ou você falar que não vai dar, ou você falar hoje eu não posso, né? Do que você falar que não tem, né? Então estou dando esse pequeno exemplo aqui de várias outras circunstâncias que pode acontecer no nosso dia a dia, que pode nos levar a cair nessa cilada da mentira. Então vamos estar vigilantes quanto a isso aí, em nome de Jesus.